Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Então, botei duas aulas seguidas aí, botei a aula 7 e a aula 8. Essa aula aqui eu estou gravando porque tem me chegado muitas dúvidas, muitas perguntas, muitas é, brasileiras aí que já está no processo de pedir a cidadania, já tem green card há 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, tem green card de 7 anos. Então essa aula vai dar um norte. Como eu falei na aula do Vista B2NW. Não impede você contratar um profissional, porque imigração não é só formulário. Eu vejo muito visto simples, que é o extensão de visto, que é uma coisa muito simples, ser negado. Mudança de status turismo para estudante, ser negado. Porque você, na petição que você tem que elaborar para escrever para a imigração, você não demonstra para a imigração o motivo que você quer estudar, o benefício que vai ser o estudo, e ao você voltar para o seu país de origem, o que você vai aplicar no seu país de origem, e muito menos você não comprova renda para viver. Porque você não pode trabalhar com extensão de visto, com visto de estudante, você não pode trabalhar com EB2NW com 140 aprovado, você não pode trabalhar. Tem vários vistos. Processo de cidadania pode trabalhar porque o cara já tem green card. Então não se fala em trabalhar aqui. O cara pode trabalhar à vontade. Quem tem green card pode trabalhar à vontade. Quem tem autorização de trabalho, mesmo sem ter, quem tem pedido de asilo e já recebeu autorização de trabalho pode trabalhar. Então esses meus vídeos aulas são apenas norte. Volto a dizer, apenas uma orientação para você saber pelo menos do que você quer fazer na sua vida. Vamos lá. Cidadania por naturalização. Os slides ficam aí, você pode ler à vontade. Cidadania americana, geralmente adquirida ao nascer da internacional, porém, em muitos casos, a cidadania é o fim de um longo caminho que muitos imigrantes percorrem. A cidadania dos Estados Unidos é um status que acarreta direitos, deveres específicos e benefícios. O cidadão dos Estados Unidos tem o direito de viver e trabalhar nos Estados Unidos, bem como receber assistência federal. Existem basicamente 4 caminhos para obter a cidadania nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos, é cidadão americano. Ser filho de pai e mãe cidadã, tornou-se ser cidadão antes de o filho completar 18 anos. Ser adotado por cidadão americano ou a naturalização. Quem tem possuidor de green card e vai pedir a naturalização para virar cidadão americano. Basicamente são esses 4 caminhos. O que é a naturalização? Naturalização é um processo legal pelo qual um cidadão estrangeiro ou nacional pode se tornar cidadão dos Estados Unidos. Para se naturalizar, o requerente deve primeiro preencher os requisitos para requerer a cidadania. Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas falei, foi sobre taxa. Hoje, no dia que eu estou gravando essa aula junto com a aula do EB2NW, hoje é 31 de janeiro, a taxa da imigração para o processo de cidadania custa $725. Mas vai sofrer um aumento. Ela vai sofrer um aumento e vai também sofrer uma diminuição. Se você mandar online, ela vai diminuir aí alguns dólares. Se você. Eu recebi um e-mail hoje, eu reparei muito rápido. Se você mandar via correio, parece que ela vai aumentar $35. Parece que ela vai para 760. Mas, e nem botei também. Antes, outros meus vídeos eu estava colocando endereço de envio, mas não há necessidade. Essas informações basicamente tem. Inclusive é bom que você procure essas informações no site da imigração, no site oficial da imigração, porque esses endereços de envio, ele pode mudar a qualquer momento. Eu estou gravando essa aula dia 31 de janeiro e o processo de naturalização, de pedido de cidadania, está sendo enviado para o Texas. Mas amanhã, 1º de fevereiro, mudou e não vai ser mais para o Texas, vai ser para a Califórnia. Então, não adianta nem deixar registrado aqui nas aulas para que as pessoas não venham ter essa dúvida. Requisito para naturalização. É um requisito básico, tá aí. Ter pelo menos 18 anos, ser residente permanente. Se você tem um green card baseado em família, pai, mãe, filho, seu filho era americano, você pediu para o pai, é 5 anos. A exceção é o casamento. Se você casou com a cidadã americana, você só precisa de ter green card por 3 anos. Aí demonstrar presença física nos Estados Unidos por 2 anos e meio ou 1 ano e meio por causa de casamento. Se é uma pessoa de boa conduta, caráter moral, ter residido no distrito onde você vai pedir pelo menos nos últimos 3 meses.
O INA é como se fosse o nosso código no Brasil, o Código Civil no Brasil. O que é que ele define residência? Como local de residência real e principal da pessoa. O que se evidencia, entre outras coisas, pela manutenção de casa, família, escola, trabalho, contas bancárias, declaração de imposto, contratação de serviço, manutenção de licenças comerciais, etc. Nos Estados Unidos, mesmo que tenha feito viagens temporárias, ocasionais e por curto período de tempo, para fim de naturalização, a lei exige que o requerente tenha mantido a residência contínua nos Estados Unidos nos últimos 5 anos, ou 3 anos para processo através de casamento. Ausências prolongadas fora dos Estados Unidos pode afetar o período de residência contínua do requerente. Em geral, ausências de 6 meses a 1 ano interromperão a continuidade do período de residência, a menos que o requerente possa provar o contrário. E ausências em superior a 1 ano ou mais interromperá a continuidade do período de residência. Os slides ficam aí, você lê à vontade, tira dúvida, volta, a aula fica disponível, então, sem problema algum. Presença física para naturalização. Presença física refere-se a estar física e realmente nos Estados Unidos. A presença física é calculada somando o número de dias que o solicitante esteve fora dos Estados Unidos em cada uma de suas ausências. Apenas o período de 24 horas ou mais conta como dias, ou seja, o dia de saída ou chegada nos Estados Unidos não contará como dias fora. Para a naturalização, é necessário que o requerente tenha ficado fisicamente presente nos Estados Unidos por pelo menos 2,5 anos cumulativamente nos últimos 5 anos, ou 1,5 anos cumulativamente nos últimos 3 anos. Em casamento tem um benefício melhor, tem uma vantagem melhor. Casamento só precisaria de 1 ano, 1,5 nos últimos 3 anos. E o que é conduta moral? A lei, que é o INA lá, que é como se fosse o nosso Código Civil, diz, ela elenca aqui o que é conduta moral, o termo boa conduta, assim, bastante amplo lá no site, no CAS, mas eu botei aqui, eu trouxe algumas coisas que eu achei interessante, então eu botei como conduta moral. Ignorar a fiança, cometer fraude bancária, conspiração para distribuir substância controlada, droga, deixar de declarar ou pagar impostos, reivindicar fraudulentamente a cidadania dos Estados Unidos, falsificar registros, fazer declarações fraudulentas, colocar em circulação documento falso, fraude de seguros, obstrução da justiça, abuso sexual, fraude, assédio ilegal. Então, tudo isso aqui eu criei, assim, eu fiz uma pesquisa e vi que isso aí são... Uma pessoa que tudo comete isso aí, ela tem uma má conduta. Ela vai ser considerada não vai ser considerada uma pessoa de boa conduta moral. Quais faltas não prejudicam... já me fizeram essa pergunta. Se bilhete de trânsito não é necessário revelá-lo. Se não houver citação, o bilhete não for superior a $500. Se você não pegou uma multa de $200, $100, $50, isso aí não quer dizer que você tem uma má conduta e nem que isso aí vai lhe prejudicar. O formulário é o N400. O N400 é o formulário. É um formulário utilizado para solicitar cidadania naturalizada. O formulário mais atualizado é obtido, sempre eu digo, lá no site da imigração você vê o formulário atualizado, você vê o local de envio, você vê tudo isso aí. O outro formulário que você pode pedir a isenção da taxa é o 912, mas isso aí não vem ao caso, tá o slide aí. Vamos seguir. Documentação para você juntar cópia do cartão de residente, ambos os lados, certidão de divórcio, anulação, óbito, certidão de casamento atuais, comprovante de pagamento de pensão alimentícia. Uma coisa muito importante. Eu tenho um filho lá no Brasil, o filho não está nem aqui, mora com a mãe no Brasil. O seu filho, você precisa juntar o pagamento da pensão alimentícia. Se for menor de 21 anos, você paga a pensão. E a mãe no Brasil declarando que a sua pensão está em dia, tudo isso. Tudo isso, eu volto a dizer, outros vídeos eu gravei, mas dizer, tudo documento que você juntar em português, ele tem que ir para o inglês. Não precisa ser juramentado, só basta ser certificado. Esse comprovante de inscrição de serviço seletivo é serviço militar para jovens aí de 18, 19, 20 anos. Aí são documentos que você precisa trazer para a entrevista. Eu não vou ler, tá aí tudo que você precisa levar para a entrevista, no dia que você for para a entrevista, é tudo isso aí que está aí. Você dá uma lida, pausa, faz um print, bate uma foto, fica à vontade. Agora vamos para o exame. O exame oral é realizado durante a entrevista. O oficial avaliará a capacidade do candidato de se comunicar e compreender inglês durante a conversa com o candidato. Exame de leitura, o oficial lhe dará para ler 1 ou 2 frases em inglês que o candidato deve ler corretamente. Exame escrito, o oficial instruirá o candidato a escrever de 1 a 3 frases em inglês que devem ser razoavelmente escritas. Exame cívico, o candidato deve responder corretamente 6 das 10 perguntas sobre a história dos Estados Unidos e governo.
Essas questões existem aí na internet, no Google, você dá lá um Google lá, você pega aí essas questões, assim, pelo que eu vejo as pessoas comentarem, eu nunca fiz essa prova, essas questões são repetitivas, é tipo o exame de drive light, elas são repetitivas, se você decorar 100 questões, eu acho que vai chegar um momento que você vai acertar. E o checklist é o endereço para o envio, sempre, eu não botei aqui, porque não adianta botar aqui, porque amanhã pode mudar, então a taxa, também não botei valor, pode mudar amanhã, vai mudar amanhã, então nem botei. O formulário corretamente preenchido, datado e assinado. Volto a dizer, isso é um norte para quem quer pedir cidadania. Não dispensa uma consulta a um profissional, um escritório especializado, para que faça o seu processo. Mas, se você quiser fazer, você fica bem à vontade, ok? Chegamos ao fim de mais uma videoaula.